Nós vamos falar de um caso que aconteceu em 2011, hein? Mas que teve desdobramentos recentes. Eu estou falando da morte de Cleusa Borges do Amaral, que na época tinha 46 anos. No dia 21 de fevereiro do ano de 2011, ela foi encontrada morta com 3 tiros, 2 no peito e 1 na barriga, pelo então companheiro Mário Luiz Benetti, de 50 anos, no quintal de casa. Eles viviam em São Francisco de Paula, na Serra, e estavam aproximadamente 13 anos juntos. Dias antes da morte da professora, a Cleusa era professora, a própria relatou a familiares durante uma festa de aniversário que não estava feliz no casamento, que inclusive eles estavam há cerca de 1 ano e meio sem dormir juntos. Em um primeiro momento, o caso foi tratado como suicídio. 3 tiros e foi tratado como suicídio. É um absurdo, né? Mas existem laudos que contradizem essa linha de investigação da época. Há 15 anos, a família de Cleusa Borges do Amaral vive um luto que não passa. Em fevereiro de 2011, a professora, que tinha 46 anos na época, foi morta com 3 tiros de um revólver calibre 38. O principal suspeito é o ex-marido dela, Mário Luiz Benetti, dono da arma e única pessoa que estava com ela na casa. Por que ele deixou ela no hospital e foi para casa esconder a arma? Que preocupação que ele tinha. Mesmo que ele tivesse de cueca lá no hospital, ele deveria ter ficado lá para dar a mão para minha irmã. Dias antes da morte de Cleusa, ela relatou a familiares durante um aniversário que não estava feliz no casamento. Ela mesma disse para minha filha que fazia 2 anos que elas não dormiam junto, a relação deles estava péssima. Ah, tu não sabe o que eu estou passando, mas diz o que é. Não digo, mas só eu sei o que eu estou passando. E dali, acho que 15 dias, aconteceu a tragédia. Apesar das provas coletadas pela polícia que constatavam que Mário cometeu o crime, o caso foi arquivado pelo Ministério Público 1 ano depois, que entendeu ter sido suicídio. O colega, que é titular da comarca de São Francisco de Paula, entendeu que não havia elementos suficientes para compreender que havia um homicídio ali. Entre as evidências coletadas pela perícia, a distância em que foi feito o disparo, cerca de 80 centímetros, e a trajetória da bala mostram que os tiros não poderiam ter sido efetuados por Cleusa. Além disso, não foi encontrado nenhum indício de pólvora nas mãos dela. A prova técnica mostrou que os tiros foram dados à distância e não um tiro a curta distância ou um tiro encostado, que é o típico tiro de suicídio. A dinâmica da cena mostra a posição da vítima quando foi encontrada segurando uma arma de fogo que com uma mão que ela não atirava, numa cena que mostrava uma participação, indicava uma participação de um terceiro, a ausência de pólvora nas mãos da vítima no exame que foi realizado, a arma muito pesada, um calibre 38, um revólver de calibre 38, que é um tiro de ação dupla, que exige mais força do atirador e que, com a mão que estava a arma na mão dela, quando ela foi localizada pelo réu, seria incompatível que ela conseguisse produzir 3 tiros contra si mesma, com tiros com a mesma trajetória no corpo. Depois de 14 anos que tudo aconteceu, o caso finalmente foi a júri em agosto do ano passado. Na época, o Conselho de Sentença entendeu que foi Mário que assassinou Cleusa. Mas no final do julgamento, a maioria dos jurados votou pela não condenação e ele foi absolvido por clemência. Foi muita tristeza. Foi mais um luto, né? Foi mais um velório da Cleusa no dia do júri. Né? Porque assim, a gente não consegue imaginar que as pessoas entenderam que foi ele que matou, mas absolveram por clemência. Mas por que clemência? Se ele dirige, ele anda de bicicleta, ele anda de moto, por que clemência para uma pessoa assim? Se tu é jurado, se tu comprovou que tu viu que foi o cara que matou a pessoa, como é que tu vai dar clemência pro cara? Não tem cabimento isso aí. Na semana passada, a Justiça Gaúcha anulou a absolvição de Mário e um novo julgamento deve ser marcado. Em linhas gerais, tecnicamente, nós temos elementos para concluir que não houve um suicídio, e sim um homicídio.
A família espera que em um novo júri a tão esperada justiça pela morte de Cleusa realmente seja feita. Não é possível, né? São 15 anos. 15 anos que tu não aproveita uma irmã que era maravilhosa, né? Eu acho que ele tem que ir para cadeia, não tem outra alternativa. Para a justiça ser justiça, só acontecendo isso. Ele não teve 1 minuto na cadeia até hoje. E que esse novo júri seja breve. Porque faz 15 anos que a gente passa por essa injustiça. Minha mãe está com 87 anos e ela mesma diz que ela não quer morrer sem que aconteça justiça. Bom, em nota, a defesa de Mário Luiz Benetti não concorda com a anulação do julgamento. É lógico, né? Por isso, né, manejará, gostei da palavra, né? Todos os recursos admitidos em lei perante esse tribunal e o próprio STJ para anular o acórdão e reverter a decisão dos jurados. A defesa considera que a insistência do Ministério Público e da assistente de acusação em levar o cliente a novo júri na expectativa de reverter o veredito, né, absolutório, destoa da realidade dos fatos, não está de acordo com os elementos de prova que propiciavam a absolvição e reforça a ideia de sentimento de justiça exteriorizado pelos jurados em seu veredito absolutório. Mais de 80 centímetros os disparos foram feitos. E um suicídio com 3 tiros, né? Recentemente aconteceu um caso muito parecido com esse lá do tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo e a soldado que era esposa dele. E ele abusivo. Imagina se ele era abusivo com a esposa, imagina com os subordinados dele dentro da PM paulista, né? O caso lá da PM, Gisele, né? Soldado Gisele que morreu, foi encontrada morta, ainda ele foi tomar banho. Chamou o SAMU, foi tomar banho, esperou o SAMU, né? De banho tomado, trocado tudo, que barbaridade. Esse caso é um escândalo, né? Esse caso é um escândalo. Eu realmente não sei, os advogados são gênios, né? Os advogados de defesa dele. Que conseguir a absolvição de uma criatura, né, diante de provas incontestáveis, provas técnico-científicas incontestáveis, isso daí é quase que um milagre jurídico, né? Aí a professora Cleusa, que vergonha, eu estava na outra emissora na época, eu lembro do caso, 2011, 15 anos se passaram, uma das familiares da professora, que o JG, o João Gabriel entrevistou, ela resumiu bem a situação, né? O julgamento e a absolvição dele por clemência foi um novo homicídio, né? Quantas vezes a professora Cleusa precisará ser morta, hein? Quantas vezes ela será morta? Porque foi morta de fato em 2011, aí depois do julgamento que terminou, né, que resultou na absolvição dele, né, da testemunha do suicídio com 3 tiros. Que escândalo, gente. E tem situações, essas situações vêm se repetindo cada vez mais no nosso país, né? Erros grotescos do judiciário brasileiro. Para não dizer outra coisa, né? Que aí a gente não tem prova, então é melhor se ater aos fatos. Mas são erros escandalosos. Escandalosos. E a família tem todo o direito do mundo, tem que pedir mesmo julgamento, tem que, né, colocar de volta aí o senhor, né, o Mário Luiz Benetti, no banco dos réus e desta vez fazer valer a lei com isenção, né, um julgamento limpo, porque pelo amor de Deus, né,